Você precisa prestar bem atenção nesse vídeo. Primeiro, eu quero que Deus abençoe todos aqueles que têm acompanhado todos os vídeos até agora. Eu creio que Deus está vendo o seu esforço, a sua dedicação, e Ele vai renovar você espiritualmente, e Ele vai batizar você com o Espírito Santo, se você ainda não é batizado. O título do vídeo: o pecado que manda o Espírito Santo embora de uma pessoa. Quero que você aprenda isso para você poder ajudar principalmente aqueles que têm dúvidas, muitas dúvidas com respeito a pecado que apaga o Espírito Santo, que afasta o Espírito Santo e tudo mais. Ora, que o pecado impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo, isso nós já sabemos. É ou não é verdade? Uma pessoa está em pecado, o Espírito Santo não vai possuí-la. Agora, depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, se ela pecar, não teria que o Espírito Santo sair dela? Porque se o pecado impede o Espírito Santo de entrar, também deveria impedir de permanecer. É ou não é verdade? Já parou para pensar nisso? Se impede de entrar, se pecou, vai fazer com que ele saia. Hoje eu quero que você, de uma vez por todas, aprenda isso, para que nunca mais a dúvida prevaleça com respeito ao pecado em você. E você entenda também a diferença dentro do pecado que manda o Espírito Santo embora da vida da pessoa, tá? Se você quer ficar mais perto de mim, eu queria aproveitar e falar para você me seguir lá no Instagram, se você ainda não segue, enviar a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom? Tá aí, Bispo Márcio, é só você digitar Bispo Márcio, me segue lá, você pode conversar comigo, nós vamos responder, às vezes demora um pouquinho, que são muitas pessoas, mas nós vamos fazer de tudo para atender, ajudar você e tirar a sua dúvida, tá? Vamos lá. Se você partir do princípio que todos que receberam o Espírito Santo pecaram, porque mesmo as pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, elas erraram, elas falharam. Os apóstolos, depois que receberam o Espírito Santo, pecaram, tiveram suas falhas. O rei Davi, depois que recebeu o Espírito Santo, também teve a sua falha. Todos falhamos, todos seres humanos. O único que é perfeito é o Senhor Jesus, tá? Só que o que eu quero que você saiba é o seguinte: se nós partimos do princípio que todos que receberam o Espírito Santo não pecaram mais, isso não é verdade. É ou não é? Eu estaria sendo desonesto com você e você mesmo já sabe disso pela própria palavra. Por essa razão, eu vou explicar nesse vídeo como funciona o mundo espiritual, tá? Primeiro, todos nós temos deficiências, fraquezas, falhas, limitações humanas e todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Como eu disse, o único que não pecou foi quem? Foi o Senhor Jesus, porque Ele é perfeito. Por isso que Ele nos justifica. Com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo, você vai pecar. Com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo, você vai errar, você vai falhar. Você vê aqui no livro de Romanos, capítulo 3, vou mostrar para você na palavra, tá? Romanos, capítulo 3, no versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou da misericórdia de Deus, do poder de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Qual é a diferença, então? A diferença é que no momento que a pessoa se converte de verdade, ela assume Jesus, essas pessoas, elas passam a possuir a natureza divina, ou seja, elas pecam, são falhas, porque são seres humanos, limitados, como eu disse, mas o pecado não reina nessas pessoas. O pecado não tem domínio sobre elas porque elas nasceram de novo e elas possuem a natureza divina. Agora,
Quando o pecado reina na pessoa, o pecado faz morada ali. Então, pode tanto impedir a pessoa de ser batizada com o Espírito Santo, como pode mandar o Espírito Santo embora da pessoa. Porque o pecado reina nela. Eu digo pode, porque isso é um mistério de Deus, tá? É um mistério de Deus. Então a pessoa, quando o pecado reina nela, ela não vai receber o Espírito Santo, por causa do pecado. E se o pecado passar a reinar na pessoa, ela pode perder o Espírito Santo. Quando eu digo pode, aqui no livro de Romanos, você vai entender, capítulo 9, versículo 16, 9, 16 de Romanos, mesmo livro, na nossa meditação. Ele fala assim, olha que interessante, palavra de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, olha que interessante. Todos dependem da misericórdia de Deus. Então não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de quem Deus usa de misericórdia. Então isso é importante você aprender isso. Vou te dar um exemplo. Sansão. Sansão, ele pecou, ele quebrou um voto com Deus no seu pecado. Seu pecado foi esse, quebrou o voto com Deus. E o Espírito de Deus se retirou dele. Ele quebrou o voto com Deus e o Espírito de Deus se retirou dele. Esse pecado mandou o Espírito de Deus embora. Porque ele quebrou o voto e desobedeceu. Davi, falando do rei Davi, ele também pecou. Só que Davi pediu a Deus perdão, se arrependeu, está no livro de Salmos, pode conferir também se quiser, os Salmos 51, na palavra, no versículo 11, especialmente, o salmo todo é bacana você ler, você deveria ler, mas o versículo 11, Davi disse, não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então você vê que ele conversou com Deus, se arrependeu, e Deus usou de misericórdia para com ele. Então aquele versículo que nós lemos anteriormente é muito válido. Não é de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus tiver misericórdia. Sansão, Deus retirou o Espírito. Davi, Deus manteve o Espírito. É um mistério, né? É um mistério da palavra. Mas o que você precisa entender, eu quero enfatizar aqui, é que se o pecado reina na pessoa, ela vai ter dificuldade de receber o Espírito Santo. Ela não tem como ser batizada, o pecado reina nela, tá? E se o pecado reinar, se o pecado está reinando em você, que tem o Espírito Santo, o pecado passou a reinar em você, é um outro risco, vou dizer para você, eu não posso aqui julgar, não sou Deus, que você já perdeu o Espírito Santo ou não, isso cabe a Deus. Mas se o pecado reina em você, você está na zona de perigo, inclusive de perder a sua salvação. Ficou claro isso? Então, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, se você é um pecador, um ser humano pecador como todos nós somos, ou o pecado reina em você, o pecado mora em você. Aí eu quero orar. Escreva aqui o seu nome e coloque lá no vídeo. Bispo, só queria que o senhor tirasse uma dúvida antes de terminar o vídeo, que deve ser de muitos. Se eu me inscrever no canal, todo dia eu vou receber notificação no meu celular que vai vir um vídeo novo? Vou falar sobre isso. Por exemplo, aqui embaixo do vídeo tem inscrever. Você clica aqui, você vai estar incluído nas minhas orações, tá? E também vai aparecer um sininho de notificações, ative ele. Todo dia de manhã você vai receber uma meditação, orações também, que irão abençoar a sua vida. É grátis, você não paga nada, tá bom? E eu queria que você escrevesse nos comentários o seu nome e diz assim, escreva o seu nome, coloque na frente, tenha misericórdia de mim. Põe Maria José, Deus tem misericórdia de mim. Porque não é de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus tiver misericórdia.
e pela misericórdia de Deus você vai receber o Espírito Santo. Pela misericórdia de Deus você vai ser renovado espiritualmente. Por isso nós temos orado, temos dedicado a nossa vida aqui nesses vídeos, tá bom? Se o vídeo abençoou você, duas coisas eu lhe peço, por favor, em nome de Jesus. Vamos salvar o maior número de pessoas possíveis? Primeiro, dê o joinha, gostei, que aí o YouTube vai espalhar esse vídeo para outras pessoas, por favor, tá? E segundo, compartilhe pelo menos com 21 pessoas esse vídeo para que elas também sejam abençoadas. Nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, espalhe esse vídeo. Vamos salvar e vamos levar o maior número de pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo.